E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, aula 12, correção do capítulo 7, que é saúde e sociedade. Então, bora lá. Questão 1 da página 122, tem um texto aí que eu não vou ler aqui para vocês, podem pegar o livro de vocês e ler esse texto para interpretar a questão, mas ela fala assim, ó. Letra A luta contra o Aedes aegypti depende da ação conjunta de medidas individuais e medidas governamentais. Cite medidas que cabem ao governo e medidas que cabem à população no combate a esse animal. Pessoal, bora lá. Nós vimos no capítulo 7 que a saúde é uma questão coletiva, ou seja, a saúde depende de vários fatores, do governo, da comunidade, de cada pessoa, de órgãos, enfim, é um coletivo. Então aqui, para combater o Aedes aegypti, para combater o mosquito causador da dengue, eu vou ter que ter ações do governo e ações também da comunidade. Então aqui está pedindo para você citar aqui a ação que o governo pode tomar e que a população pode tomar. Então bora lá. As medidas que o governo pode tomar, que cabem ao governo, que é de interesse, que é aí de propriedade do governo, é o quê? Promover campanhas educativas na TV, no rádio, em escolas. Então o governo tem esse dever aí de promover campanhas educativas contra várias doenças, e também a favor da saúde. Mas aqui no caso do Aedes aegypti, então focado em combater a dengue. Disponibilizar agentes de saúde pública é um dever do governo, disponibilizar aí agentes comunitários que vão passar de casa em casa, batendo na porta, para vistoriar o quintal, ver se tem água parada, colocar remédio para combater o mosquito. Melhorar a qualidade dos sistemas de distribuição de água e coleta de resíduos sólidos, também é dever do governo. E promover fiscalização nos distritos de saúde, fiscalizar aí como é que está os postos de saúde, como é que estão as comunidades em relação ao mosquito da dengue. E quais são as medidas da população? Eu, enquanto pessoa, meu vizinho, minha comunidade, meu bairro, o que a gente pode fazer para combater aí a dengue? Então, bora lá. Combater, pessoal, o criadouro de mosquitos. Então, é dever meu. Se a casa é minha, o dever é meu de combater o quê? O mosquito da dengue na minha casa. Então, eu não posso deixar água parada num pneu, numa vasilha, enfim. Então, o governo não pode passar de casa em casa e falar, olha, entendeu? Então, é um dever seu aí, enquanto cidadão, enquanto pessoa que cuida da saúde coletiva, é combater o criadouro de mosquito da dengue. Então, não deixar água parada em nenhum lugar. Próximo, cadê? Residência, quanto nas... isso aqui é legal, pessoal. Tanto na sua residência quanto nas adjacentes. Ou seja, estou passando na minha rua, no meu bairro, eu vi que na minha rua ou no meu bairro tem um pneu cheio de água. Ah, não vou tirar não, porque não é meu. Não é porque o pneu não é seu que não vai lhe afetar. Se está no seu bairro, na sua rua, isso pode acabar lhe afetando. Por mais que não esteja na sua casa, está na casa do vizinho, mas o vizinho não viu, não está em casa, está viajando, está em frente à casa dele, está na rua, mas em frente à casa do vizinho, o vizinho não viu. Eu posso ir lá sim e tirar essa água, porque ele vai acabar também me afetando, ok? Próximo, evitar acúmulo de lixo. Então, evitar acumular lixo no quintal, sempre a estar atento aos dias que passam o carro do lixo e denunciar situações de riscos a órgão correspondente. Como assim, professor? Eu não posso chegar no meu vizinho, abrir a porta dele e limpar o muro dele sem ele deixar, né? Cada um na sua casa. Mas se eu perceber que o meu vizinho está acumulando muito lixo e o lixo dele está gerando muitas doenças, meu vizinho ele tem muito lixo no quintal, tem muita água parada, mas eu não posso ir lá na casa dele e limpar, né? Porque a casa não é minha. Mas se eu perceber que isso oferece um risco à comunidade, à minha pessoa, à minha família, à minha rua, eu posso denunciar, isso pode ser feito de forma anônima, inclusive, a órgãos o quê? Competentes. Então não é a polícia, é a órgãos competentes aí que vão lá combater, porque o seu vizinho pode estar oferecendo risco a uma comunidade inteira, ok? Letra B. Há pessoas que acreditam que a luta contra o mosquito é o que? Infrutífero, ou seja, não gera nenhum fruto. Então lutar contra ele não dá em nada. Então há pessoas que pensam sobre isso, ok?
Retire do texto um trecho que justifique a meta de erradicar o Aedes aegypti no Brasil. Daqui tem um textão que eu não botei aqui, mas aqui o trecho é: no ano de 1995, o Brasil erradicou o Aedes aegypti. Se a erradicação já foi alcançada antes, pode ser novamente. Ou seja, no século passado, em 1955, o Brasil conseguiu erradicar o mosquito da dengue. Então, se foi feito no passado, pode sim também ser feito novamente. Letra C. De acordo com o texto, qual o principal foco de reprodução de mosquitos? É água parada, pessoal. Então, sempre que tiver água parada, isso é motivo para ter mosquito da dengue. Ou seja, grandes reservatórios como caixas d'água e tonéis e garrafa, enfim, pneu que tiver água parada é um risco. E letra D. De acordo com o texto, quais condições favorecem a proliferação de mosquitos? Quais são as condições? Zonas urbanas com alta densidade populacional e crescimento desordenado. Ou seja, lugares, cidades como a nossa, com muitas pessoas e com um crescimento desproporcional. Ou seja, vai ter novos bairros a cada dia, cria um bairro ali, um bairro lá, vai crescendo de maneira desordenada, sem um planejamento. Ok? Páginas, ainda na página 1, 2, 3, né, 123, questão 3. Constantemente, o corpo humano entra em contato com micro-organismos que podem prejudicá-lo, provocando doenças. Entretanto, não ficamos doentes tão frequentemente. Diante desse fato, responda os itens abaixo. Ou seja, durante o tempo todo, o nosso corpo ele entra em contato com micro-organismos que podem nos causar doenças. Porém, nós não ficamos doentes o tempo todo. O que será que acontece aí? Bora lá. Letra A. Que estruturas corporais estão envolvidas nesse processo? Cite exemplos. Então, quais são as estruturas corporais que estão envolvidas aí no combate a esses micro-organismos? Bora ver. Aquelas que formam o sistema imunológico, ou seja, o sistema imunológico ele é o responsável aí por combater micro-organismos que podem causar doenças no nosso corpo. E quais são essas estruturas? Bora lá. São o linfonodo, o timo, o baço, a medula óssea e células especializadas, os leucócitos. Sabe que são tecidos, são células, são órgãos que atuam aí no sistema imunológico, ok? Letra B. No estudo de processos relacionados à saúde e às doenças do corpo humano, é comum o uso dos termos antígenos e anticorpos. Diferencie-os. Então, é muito comum utilizar aí o termo antígeno e anticorpos. Qual é a diferença entre os dois? Bora ver? Antígenos são substâncias ou micro-organismos que, ao entrar em contato com nossos organismos, desperta uma reação de defesa no sistema imunológico, ou seja, os antígenos vão despertar aí uma reação de defesa no sistema imunológico. Já os anticorpos são as substâncias produzidas pelo sistema imunológico para combater os antígenos. Então, os antígenos vão entrar no nosso corpo e vão ativar a produção de anticorpos para combater esses antígenos, ok? Então, eles estão aí intimamente ligados. Página 124, questão 4. O sistema imunitário é formado por estruturas e células de defesa, entre os quais se destacam aí os glóbulos brancos. Embora costumeiramente façam referência aos leucócitos como uma categoria única, eles eles integram diferentes subtipos, os quais podem ser identificados por meio da morfologia celular. Relacione as colunas abaixo, de modo que cada tipo de leucócito esteja associado à sua função específica. Eu vou ter aí diferentes tipos de leucócitos que podem ser identificados através da sua forma celular. Pode ver aqui o primeiro. Aqui é o monócito. Olha só a forma dele. O basófilo, o eosinófilo, o neutrófilo e o linfócito. Aqui são o quê? Células de defesa, que são os
leucócitos. Então aqui tem os subtipos. São 5 subtipos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, com formatos diferentes e com funções diferentes. Então aqui eu vou ler aqui cada afirmação e vou aqui classificar cada célula com cada função. Letra A. Atuam na defesa contra parasitas, então vermes e protozoários, e participam das reações alérgicas. Então, pessoal, é o eosinófilo. Então, esse leucócito aqui é a célula que vai atuar na defesa contra vermes e contra protozoários, ok? E também nas reações alérgicas. Letra B. Migram para os tecidos do corpo, onde se transformam em macrófagos, os quais realizam fagocitose. Então, pessoal, é o monócito. Então, o monócito, eles vão migrar aí, pessoal, para os tecidos do corpo para combater aí o micro-organismo. Eles vão se transformar nos macrófagos, ok? Então, o primeiro aqui é o monócito. Ele também faz fagocitose, ok? Letra C. São os primeiros a chegar no local da infecção, atuando na destruição de patógenos por meio da fagocitose, é o neutrófilo. Então, o neutrófilo, ele é o primeiro a atacar o agente infeccioso que vai causar aí uma doença na gente. Ele vai engolir esse agente, vai digerir e vai expelir novamente. Isso aí é a fagocitose, ok? Letra D. Produzem anticorpos ou matam as células afetadas por meio de reações de citotoxicidade, é o linfócito. Ou seja, o linfócito, ele vai aí produzir anticorpos para matar aí por meio da citotoxicidade. E por fim, letra E, encontramos em baixa quantidade no sangue, também atua em processos alérgicos, é o basófilo aqui, ou seja, o 2. Então aqui é a sequência correta de cada leucócito. Página 124 ainda. A faringe é um órgão tubular de aproximadamente 15 centímetros, localizada atrás das cavidades nasais e rica em vasos e nervos, sendo formada principalmente de tecidos muscular do tipo esquelético. Cumpre funções relativas tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório, já que é por ela é possível o trânsito do ar e também dos alimentos. Ela é dividida em 3 regiões anatômicas: nasofaringe, origeofaringe e laringofaringe. Na orofaringe podemos encontrar as tonsilas. O que são tonsilas, pessoal? Então bora ver o que são elas. Tonsilas são tecidos linfóides fixos que se localizam nos mucos do início do tubo digestivo. Existem 3 tipos de tonsilas: as faríngeas, as palatinas e as linguais. As tonsilas têm a função de proteger as cavidades orais e nasais e a faringe de ataques antígenos, ou seja, as tonsilas, elas vão participar aí efetivamente do combate a micro-organismos que podem causar doenças na região aqui da faringe, ok? 6. Explique o que é memória imunológica. Lembra que eu falei que toda vez que entra aí um micro-organismo no seu corpo, então bora ver como é que funciona essa memória imunológica. Então bora aqui. Aqui é seu corpo. No seu corpo entra um micro-organismo e ele é capaz de causar uma doença, vamos supor um vírus. Então seu corpo aqui entra um vírus no seu corpo. Assim que o vírus entrar no seu corpo, o seu sistema imunológico ele vai aqui produzir uma fórmula com anticorpos para atacar e destruir esse vírus. O seu corpo ele é inteligente, ele vai guardar essa fórmula e toda vez que esse mesmo vírus entrar em contato com o seu corpo, ele vai ativar novamente e vai produzir a mesma fórmula, ou seja, uma memória imunológica. Ele vai guardar aí a fórmula para produzir anticorpos para combater de novo o mesmo vírus. Ou seja, a memória imunológica é a capacidade do sistema imunológico de armazenar informações sobre um antígeno para agilizar a produção de anticorpos
quando houver aí outra exposição ao mesmo antígeno. Ou seja, se você pegou aí uma doença viral, o seu corpo vai combater essa doença com anticorpos e vai guardar essa fórmula. Quando esse mesmo vírus entrar novamente no seu corpo, ele já vai saber a fórmula, já vai produzir mais rapidamente para atacar aí esse vírus, ok? Próxima questão, página 125. Consideramos a vacina um material. Consideramos a vacina um material que contém o quê? Então, o que uma vacina contém? Bora ver. Letra A, anticorpos? Não, a vacina não contém anticorpos, ok? Letra B, anticorpos? Também não. Letra C, soro de indivíduos previamente imunizados? Também não. Letra D, células brancas? Também não. É a letra E, pessoal, um patógeno vivo enfraquecido ou partes dele para estimular a resposta imunológica, mas não causar doença. Ou seja, a vacina ela tem que conter aí o patógeno de alguma forma que não cause risco ao seu corpo, mas que também aí, pessoal, vá ser suficiente para seu corpo identificar o vírus. Geralmente usa o vírus inativo, usa o RNA dele, parte do vírus, ou seja, vai usar aí o vírus, mas pessoal, as vacinas não apresentam nenhum risco, ok? Porque elas são usadas de maneira muito seguras para combater aí as doenças. Então as vacinas são importantes e não apresentam nenhum risco, ok? Questão 2. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de o quê? Você vai aqui completar as lacunas. Então, uma das formas de proteção do corpo é o quê? A produção de anticorpos, ou seja, anticorpos e proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados geneticamente de antígenos. Então, a relação anticorpos-antígenos é sempre assim. Então, o corpo, sempre que entrar um antígeno, vai produzir anticorpos para combater esse antígeno. Ou seja, letra C, anticorpos e antígenos. Página 125, questão 3. Nosso corpo está sempre sendo ameaçado de invasão por substâncias estranhas e por uma variedade de micro-organismos. Ou seja, nosso corpo o tempo todo é ameaçado aí por micro-organismos e também por substâncias estranhas. Toda vez que isso acontece, além dos nossos mecanismos gerais de defesa, acionamos nossos sistemas de imunidade, constituído por diferentes tipos de glóbulos brancos e por órgãos imunitários, que primeiramente são o quê? Então, pessoal, a resposta é a letra E, medula óssea e timo. São aí a resposta para a questão 3. Questão 4. As células de defesa do corpo exercem seu papel por meio de fagocitose e da produção de anticorpos. Como exemplo dessas células, podemos citar respectivamente, ou seja, ele quer que você marcasse dois tipos de células. Uma que atua com fagocitose e outra na produção de anticorpos, ou seja, os macrófagos são aí células que atuam com a fagocitose, ou seja, eu vou estar aqui um macrógrafo, ele vai ver aqui um vírus, ele vai fagocitar esse vírus, engolir esse vírus, vai digerir e depois vai expelir aqui os seus restos. Então o macrógrafo, ele atua por fagocitose. E já os linfócitos, eles atuam aí na produção dos anticorpos, ok? Página 126, questão 6, bora lá. Todas as estruturas citadas a seguir podem ser ligadas à defesa dos organismos, exceto o que, pessoal? O pâncreas, ó. As amígdalas faz parte do sistema de defesa. O baço também. O timo também. Os linfonodos também. Lembra da aula? Só o que não faz é o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão que ele não atua aí na produção do sistema imunológico. Ele não atua aí ligado à defesa. O pâncreas não está ligado à defesa, ok?
Questão 8. Quando a pessoa é picada por um animal peçonhento, deve-se procurar socorro por meio de quê? Então, pessoal, sempre que estiver ligado aí a animal peçonhento, é sempre soro. Então, se for picada de cobra, picada de morcego, ou mordida de morcego, picada de aranha, é sempre ligado a quê? A soro. Escorpião também. Então, a resposta seria soro. Não é vacina. Então, a D e a E não ia ser, porque não é vacina. Podia ser a B ou a C, porque é o que? É soro. Vamos ver aqui a A. Soro que induz a formação de anticorpos. Não, quem faz isso são as vacinas. Letra B. Soro porque é composto por antígenos específicos. Também não. Letra C. Soro porque contém anticorpos prontos. Os anticorpos já estão prontos. Eles não vão se formar no corpo e eles também não têm os antígenos. Isso é vacina. O A e o B poderiam ser se fosse vacina, mas o soro ele já contém os anticorpos prontos. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.